Opa, Shalom, irmãos, como vocês estão? Eu espero que bem, na graça do nosso Senhor Yahushua HaMashiach, do nosso Pai Yahweh. Às 6:30 da manhã gravando vídeo para vocês, mas eu não podia deixar de passar um ensino bem importante para vocês, que é sobre a importância do ensino, a importância do conhecimento. Por que eu acho importante? Acho não, eu tenho certeza que é importante você ter conhecimento bíblico na hora de você explicar algumas coisas relacionadas ao Evangelho. Porque eu vejo que a nossa geração é uma geração muito superficial nesse aspecto. Ela é o total oposto, na verdade é o outro extremo do que eu combato, né? Existem pessoas que são dogmáticas demais e existem as pessoas que são ignorantes demais também. Por que eu digo isso? Porque é muito importante a gente saber o que nós estamos adorando, a quem estamos adorando, o que estamos adorando. E através do conhecimento é que nós sabemos a direção certa. Através do discernimento espiritual, nós sabemos o que o Criador quer para a nossa vida. Porque, por exemplo, eu vou abrir aqui numa passagem que muita gente nem sabe o que isso significa. Hoje em dia, e até algumas pessoas podem até achar que isso aqui é um mandamento relacionado à vingança, mas não é. Eu vou abrir aqui. Ouvistes o que foi dito em Mateus capítulo 5, versículo 38. Ouvistes o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, voltar-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo, tirar-te a túnica, também deixe-lhe a capa. E se alguém ia te obrigar a andar uma milha, vai com ela duas. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Bem, para quem lê isso aqui de forma superficial, não vai entender o que significa, porque muitas pessoas, é muito comum no meio crente, as pessoas dizerem assim: ah, mas não vivemos mais no olho por olho, dente por dente. Mas as pessoas não sabem nem o que significa olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente é uma expressão para denotar equidade. O que é equidade? Você fazer o pecador pagar de acordo com o pecado que ele cometeu. Porque antigamente não existia esse senso de justiça no mundo antigo. Porque antigamente as punições eram retribuídas de forma muito assimétrica. Por exemplo, uma pessoa, vamos supor que roubou um pãozinho para matar a fome. A pessoa acha, aí vai lá a pessoa e quer cortar a mão da outra. Sendo que não é isso que vai impedir a pessoa de roubar, é o coração, né? Porque o ladrão, ele não para de roubar porque ele não tem recurso. Ele não deixa de roubar porque o coração dele é inclinado para aquilo. Então, mas o foco não é esse, da transformação do coração. O ponto é, quando o Criador fala olho por olho, dente por dente, quer dizer o quê? Você, por exemplo, se uma pessoa adultera, ela vai pagar de acordo com a punição. Qual que é a punição do adultério? A morte. Se uma pessoa furta, qual que é a punição do furto? Você restituir o que roubou. E dependendo do que aconteceu, até fazer trabalho comunitário. E o que nós podemos aprender com isso? Que o Criador, ele não é injusto. Apesar de todo pecador merecer a morte, porque o salário do pecado é a morte, e todos pecaram, e todos carecem da glória do Criador, ele ainda é justo. Ele ainda oferece uma visão clara de prioridades. Tipo, qual pecado tem punições mais graves do que o outro. No entanto, isso significa que os pecados, devemos cometer pecados menores? De forma nenhuma. Aquele que está limpo, procure se limpar ainda mais. O que está sujo, se suje ainda mais. Ou seja, nós temos que sempre buscar a santificação. Mas enfim, voltando ao assunto do vídeo. Então, qual que é a importância do conhecimento? Porque se você não entender esse conceito, você vai achar o quê? Ah, o Messias está indo o Messias está falando alguma coisa relacionada à vingança. Sim, isso está relacionado à vingança, porque algumas pessoas, como os fariseus faziam muito na época, eles começaram a distorcer o significado de olho por olho e começaram a usar isso para vingança pessoal, perdendo completamente o senso de justiça. É por isso que o Messias, lá em Mateus 23, ele vai falar: mas vocês não priorizam a justiça, a misericórdia e a fé. Porque os fariseus abandonaram a justiça.
da fé, a justiça da lei há muito tempo. Então começaram a usar de alguns princípios para distorcer. Eu vou fazer um vídeo sobre isso mais tarde, sobre o que os fariseus fizeram e como isso impacta na academia de teologia até hoje. Mas então, voltando. E aí ele usa alguns exemplos aqui. Portanto, não resistência ao perverso, mas a quem quiser te ferir na face direita, dá-lhe de volta também. O que isso quer dizer? O Messias está dizendo que você tem agora a gente, não é que isso não podia acontecer, mas que ele está pedindo. Se alguém for perverso com você, não devolva, não faça a pessoa pagar a princípio de acordo com o que ela merece. Exerça a misericórdia. Porque pela lei, se uma pessoa rouba tu, você tem direito de cobrar que ela te ressarcesse, para ela te ressarcer. Mas como você domado não, você é tomado pela misericórdia, pelo amor e pelo amor, agora você vai lá e faz o que a pessoa, vai lá e perdoa aquela pessoa. Isso quer dizer que a justiça vai deixar de acontecer? De forma nenhuma. Mas que pelo menos agora não é uma questão mais da letra fria, entende? A letra fria da lei. Que é isso que algumas pessoas não entendem. Os fariseus, eles eram muito apegados à letra fria da lei, mas esqueciam do espírito da lei. Que na verdade era um conceito que existia até pelo menos o período davídico. Quando começou de Salomão para frente, foi aí que a lei começou a ser diluída no povo de Israel, e aí começou a gerar aquelas famosas confusões doutrinárias que o Messias combateu. Então, irmãos, a mensagem que eu quero deixar para vocês é: busquem conhecimento espiritual, busquem o conhecimento genuíno da palavra, porque como está escrito em Oséias, o povo perece por falta de conhecimento. E a verdade, e o Messias disse, e a verdade vos libertará. Conhecimento e verdade andam lado a lado. É isso, meus irmãos. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Deixem o like, compartilhem o vídeo, ativem o sininho das notificações para que vocês não percam nenhum vídeo aqui no canal. Fiquem na graça do nosso Senhor. Até mais tarde.